Vamos lá iniciar mais um bate-papo aqui, um diálogo sobre a sessão. Boa noite, Jackson. Esther, tivemos em reunião, né, Esther? Suzana, Fernanda, meu boa noite. Luiz Henrique Borges. Luiz Henrique estudou comigo aí, meu amigão. Marcos também, boa noite, Marcos. Boa noite, Fernanda. Estamos aí, né? Como de costume, vamos fazer aqui o diálogo sobre a sessão, dizer um pouco do que aconteceu nesta sessão e também apresentar um pouco do que discutimos, do que apresentamos, aquilo que a gente acredita também, né? E às vezes tem um espaço na sessão que é a explicação pessoal, que daí você acaba entrando em vários temas. Então, às vezes o vereador, ele puxa um tema lá. Hoje tivemos um tema meio polêmico, né, e aí deu bastante repercussão. Então, vamos então iniciando aqui. Quero agradecer a vocês que estão conosco mais uma vez aqui acompanhando essa live de terça-feira, uma live bem rápida, só para a gente demonstrar um pouco daquilo que a gente fez. Antes de iniciar, eu gostaria aqui de convidar vocês. Amanhã nós vamos ter uma live bem especial para discutir o enfrentamento à violência contra as mulheres. Vai ser com a assistente social aqui do município de Colombo, a Wanda Assis, que é pré-candidata a vereadora em Curitiba. E também a Elisângela, que vai estar fazendo a mediação e ajudando a gente a discutir e levar esse debate aí, que é bem interessante. Nós temos bastante proposta para essa área, que versa lá sobre a questão da educação até a punição dos agressores. Mas o que a gente quer mesmo é que a sociedade não tenha agressores. Então quero dar meu boa noite aqui. Vamos ver para quem que eu não falei ainda. Francisco Carlos, meu boa noite. Boa noite, Suzana. A Daiane também, boa noite. A Daia, meu boa noite. João Pedro Andrade, que é meu irmão, está aí acompanhando também. A minha sobrinha, a Moni, também está acompanhando. Deixar um grande abraço aqui bem especial para o Jocelei, que é pré-candidato a vereador aqui pelo Partido dos Trabalhadores também. Está aí nessa batalha, parabéns por aceitar esse desafio. Nós precisamos de bastante gente nova atuando. A Elisângela Franco também, boa noite, está acompanhando. Pessoal do projeto Nova Terra, um projeto bem interessante aqui da nossa cidade, que atua com crianças e adolescentes, né, em vulnerabilidade social. Então, meus parabéns. O Adriano é um dos coordenadores. Meus parabéns por esse projeto, né, e por ter superado todos esses desafios. Então, vamos entrar agora propriamente dito na sessão. Nós temos um projeto que tramita desde 2013, né, que eu preciso contextualizar aqui um pouco com vocês. Nós protocolamos assim que a gente entrou, mas era um projeto que a gente discutia antes mesmo de estar vereador na Câmara. Nós participamos das conferências de juventude e lá faziam essa discussão bem organizada sobre a juventude. Mas antes de eu entrar nesse projeto, eu quero aqui apresentar o que o Adriano está falando. Eu acho que é o Adriano, né, que hoje ele atende então 180 famílias e 150 crianças aqui na região do Campo Alto. Então, que vocês não conhecem o projeto Nova Terra, entre para dar uma olhada, né, e se puder ajudar ele também. É uma pessoa um lutador aqui do nosso município que tem construído o projeto com as crianças e adolescentes ali em situação de risco também, né? Não só em vulnerabilidade, mas em risco. Boa noite, Jocelei. Então, esse projeto nós temos antes mesmo de estar na Câmara. E quando a gente entrou,
nós tivemos uma dificuldade ali no início para protocolar esse projeto, porque como ele é uma emenda de lei orgânica, precisa 1/3 dos vereadores. E nós entramos já numa ação muito interessante de oposição. Nós, em 2012, nós tínhamos organizado junto com as pastorais sociais uma manifestação que foi à Câmara contra o aumento de salários. Então, quando eu entrei candidato e deu certo de ter êxito na eleição, eu já entrei assim com as pessoas não me querendo muito bem. Então, foi uma dificuldade bem grande a gente conseguir essas assinaturas. Por isso está tramitando desde 2013. Mas em 2017, daí nós protocolamos novamente. E aí eu fiz uma iniciativa diferente, sabe? Eu conversei com os vereadores, todos, né, e a vereadora da Líria também, e todos assinaram esse projeto de lei de minha autoria. Então, quando vocês forem ver na pauta lá, está escrito assim, projeto de todos os vereadores, mas o projeto é de minha autoria, e eu busquei por acreditar e saber que esse projeto é tão importante, então eu solicitei que os vereadores assinassem, sabe, todas os vereadores ali, para que a gente pudesse fazer uma discussão mais aprofundada. Então, esse projeto ele vai inserir na nossa lei orgânica a juventude, ou as juventudes, conforme manda a literatura, né? Os especialistas estudam e dizem que não existe uma juventude, existe diversas juventudes, por isso que a gente chama as juventudes. Então esse projeto vai incluir na nossa lei orgânica, e a partir do momento que incluir este termo, jovens em alguns locais, juventude em outros, né, o município acaba por buscar e ter a obrigação de tratar os jovens como prioridade. Então esse é um projeto que já vem sendo discutido há algum tempo. Ele também tem por base o Estatuto Nacional da Juventude, que classifica jovem de 15 a 29 anos. Então nós temos, até levei esse dado hoje para a Câmara, porque é importante a gente mostrar essa dimensão que a gente está defendendo, que são 58.954 jovens de 15 a 29 anos, entre homens e mulheres. E interessante que quando a gente vai fazer a análise desses dados, a gente nota que o número de homens e mulheres se equiparam na juventude. É um termo interessante. A gente, enquanto pessoa que está ali no poder público, a gente precisa olhar tudo isso. Olhar quantos homens, quantas mulheres, quais são de baixa escolaridade, quais são com um poder aquisitivo, quais são negros e negras, porque a partir disso a gente vai trabalhar as políticas públicas. Isso é muito importante, porque a partir do momento que a gente conhece os nossos habitantes, nós conseguimos propor ações que melhoram a condição de vida. Então essa luta pela garantia de direitos da juventude, para nós é bem importante. Então assim, quando eu fiz a inscrição hoje para defender no período de pauta o projeto, porque ele só vai à votação depois desse período de pauta, eu apresentei que os jovens de 15 a 29 anos são os mais afetados em várias situações. Por exemplo, quando dá uma situação de primeiro emprego, ou que a pessoa está estabilizada com o emprego e venha, por exemplo, a pandemia, os primeiros que perdem o emprego são os jovens. Então isso é um fato bem interessante. Também a inclusão dos jovens, que ainda falta uma inclusão dos jovens em todos os aspectos, né, dentro das ações do poder público. Aí os jovens são em maioria maiores vítimas de violência. Quando a gente faz isso, a gente estuda e vê que quem mais morre, quem mais é assassinado são jovens, negros, homens de periferia e com baixa escolaridade. Então o município precisa, a partir disso, ver integralmente as juventudes e dizer assim, como é que a gente vai melhorar as condições para que esses jovens
e essas jovens deixem de morrer e passem a ter ascensão social. Então é bem importante isso. Então a gente sabe assim, e nós defendemos, que o jovem não pode ser olhado apenas como uma questão de esporte e lazer. Quando você pensa, vamos trabalhar com a juventude, vamos propor uma lei com a juventude. Aí as pessoas vão lá e propõem esporte e lazer. Não, na verdade o jovem ele tem que ser visto integralmente, intelectualmente, fisicamente, emocionalmente, socialmente, culturalmente. E aí a partir disso a gente propor propostas e ações concretas, inclusive que leve à equidade, que a equidade é diferente de igualdade, né? A equidade é muito melhor da gente trabalhar dentro das políticas públicas. Então, assim, os desafios que nós temos enquanto município, a guerra às drogas, buscar o tratamento daqueles que já estão em situação de drogadição, isso é muito importante, a inserção e às vezes a reinserção do jovem no mercado de trabalho, qualificação profissional, ver qual é a vocação do nosso município aqui, para propor cursos que a juventude gosta e que possam servir para que eles melhorem nas condições de conquista de trabalho, renda e tudo mais. Nós temos muitos jovens também que são arrimo de família. Quando falo arrimo de família, é aquele que diretamente cuida de todo o financeiro da família, que é fruto mais do trabalho dele, a composição da família. Então, é bem importante a gente olhar isso tudo e valorizar aquilo que nós já temos de debate, que é garantir esporte, lazer, mas garantir que o jovem também tenha acesso a cursos, por exemplo, cursinho pré-vestibular e tudo mais, né? Para vocês terem ideia, nós temos uma crítica bem grande aos cursos ofertados pela prefeitura, que durante muito tempo ofertava coisas que não era de interesse da juventude. Dentro do nosso município nós temos uma vocação que pode ser atraente para a juventude e nós precisamos que seja feito dessa forma. Demorei um pouco mais nesse projeto porque vocês sabem que nós entramos em 2012 numa disputa, nos elegemos para defender a vida da juventude. Então é isso que a gente faz sempre. A base é a juventude, porque a gente acredita que a juventude bem organizada e com políticas públicas ela faz a transformação social e melhora o nosso município, né? Então quero dar aqui também meu boa noite para o Cauã Sampaio, meu sobrinho, está aí também acompanhando, a Franciele Rodrigues, né? Boa noite também, ao Caio, a minha prima Jennifer, a Gláucia Otto. Então, bem importante que vocês estejam acompanhando aqui. Nessa primeira parte eu apresentei um projeto de lei de nossa autoria, que vai então incluir o jovem como prioridade dentro da lei orgânica do município, e a partir disso todas as iniciativas têm que permear a vida da juventude. Hoje também apresentei, tem uma etapa na Câmara que a gente usa bem firme para fazer, para valorizar aqueles que trabalham, mas também para apontar alguns erros, né? Que eles chamam registro de explicação verbal, alguma coisa assim. Tá? Uns nomes que às vezes fogem da gente. Então, e aí lá você apresenta alguém que teve um destaque social, então você faz voto de congratulação, para dar palmas para ele pelo que ele fez, ou você faz voto de pesar também para uma pessoa que tem um destaque social, é muito querida por você, e aí faleceu, você faz esse destaque. Mas nós usamos hoje para apresentar, então, que no dia 19 de setembro é o dia do educador social. Esse educador social, nós temos algumas propostas para inserir eles dentro da gestão municipal, porque tem toda uma falta desse profissional nas ações, sobretudo nas ações da assistência social. Quando a gente olha para Curitiba, que é um pouco a referência nesse trabalho aqui para a gente nota que Curitiba tem inúmeros e aqui nós não temos nenhum. Então apresentamos a necessidade de criar o cargo, de fazer o concurso para o educador social. Como dia 19 é o dia do educador social, registramos votos de congratulação a esses profissionais que atuam na sociedade
e apresentamos a necessidade do concurso e da atuação e o respeito com esses profissionais. Também, no dia 20 é o Dia Municipal, Dia do Funcionário Municipal. Então, assim, a gente tem um cuidado grande, assim, na atuação com os servidores, com os funcionários, né? Nós sabemos que em todos os locais nós temos profissionais ruins, mas a maioria, a enorme maioria, 96, 97% dos servidores públicos, ele atua realmente para transformar a sociedade. Então é necessário que a gente faça o voto de congratulação, parabenizando a todos os funcionários municipais que têm exercido um trabalho muito importante, né? Registramos então aqui um destaque por esse período, né, que nós estamos passando aos funcionários da saúde, da assistência social, que estão mais diretamente aí nessa questão da pandemia. Então, é importante para a gente fazer esta menção. Mas no dia 21, nós temos o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Então, assim, já iniciei dizendo assim, uma cidade que respeita a inclusão e que inclui a pessoa com deficiência é uma cidade boa para todo mundo. Porque às vezes nós pensamos que pessoa com deficiência é aquela que nasce ou que adquiriu isso num acidente, e é permanente. Então, a pessoa com deficiência pode ser qualquer um de nós a partir de um dado momento da vida, ou que você tenha a sua locomoção reduzida. Daí nós podemos pegar os idosos, nós podemos pegar gestantes, que nós temos aí bastante número, mas sobretudo a gente pensar um município para essas pessoas que têm sim a deficiência já ou desde nascença ou permanente. Então a gente quer que a prefeitura abrace a possibilidade de fazer rotas inclusivas nesse primeiro momento. Então, assim, a gente sabe que não vai conseguir fazer isso no município como um todo, mas é importante iniciar, então, do bairro para o centro, do bairro para os locais onde tem serviço público. Essas rotas têm que ser inclusivas para o cego, para o cadeirante, e assim a gente vai conseguir incluir essas pessoas de verdade. Então, para vocês verem, nós temos inúmeras academias ao ar livre que são instaladas no nosso município. E nós tínhamos uma em Colombo, que nós estamos falando de uma cidade com 250 mil habitantes, uma que era para a pessoa com deficiência. Mas espera aí, nós criamos uma academia ao ar livre para a pessoa com deficiência e excluímos todos eles. Quem quiser ir, tem que ir lá. Nossa proposta é que as academias ao ar livre, elas sejam inclusivas de verdade, que possa fazer o exercício aquele que não tenha deficiência, aquele que tenha deficiência ou que tem a locomoção reduzida. Assim, de verdade, a gente está trabalhando para uma cidade inclusiva. Então, nós temos várias ações, né, sobre isso, e nós temos também um projeto que é sobre o envelhecimento saudável. Então, para a gente buscar desde a criança, o município pensar políticas, ações, para que quando ele chegue lá, na melhor idade, ele tenha como usar disso e conseguir fazer esse envelhecimento com qualidade. Então, são pautas que são bem interessantes. Mas uma outra pauta que nós trouxemos também foi o Dia da Árvore e o Dia Sem Carro. Então, que me parece assim que são propostas que se assemelham. Então, assim, nós temos um município que é de preservação permanente, manancial de água e tudo mais. Então, nós precisamos, enquanto município, ter uma estratégia para manter essa diversidade da natureza, então, e aliado com o desenvolvimento. Então, tem que ser um desenvolvimento sustentável. Mas as legislações que nós temos aqui ainda é uma legislação muito, como que eu posso dizer assim? Uma legislação ainda muito ruim, tá? Então, nós acreditamos assim, e até uma proposta nossa, que
que nós tenhamos um mapeamento das nascentes e que essas nascentes passam a ser protegidas. Então, dentro daquele espaço não pode desmatar, e aí a iniciativa pública pode fazer bosque, pode fazer parques, fazer uma série de ações, mas que sejam protegidas isso. Mas também que nós tenhamos ação, não aquela apenas de dar multa para quem corta a árvore, porque isso a pessoa paga, beleza, está tranquilo. Mas assim, quem vai repor essa árvore? O poder público não faz, a pessoa que cortou não faz. E aí eu não estou falando aqui da área urbana, porque na área urbana nós temos vários riscos à vida das pessoas. Então tem uma árvore que as pessoas pedem para cortar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de grandes áreas de preservação que nós estamos fazendo ações para que não se desmatem, né? E também o Dia Mundial Sem o Carro. Isso é importante para a gente pensar assim, quais transportes que nós devemos valorizar? Se a gente não tem um carro, como que a gente iria trabalhar? Então, transporte público. Então, a gente já aproveitou e fez a defesa do transporte público, né? Apresentando isso. Né? A ciclovia, ciclofaixa, porque assim, se a gente pensar o nosso município, as 3 grandes avenidas levam para Curitiba. E aí a gente não quer que seja levado para Curitiba. A gente quer que as pessoas circulem entre aqui. Então vai ter que ter geração de emprego, mas vai ter que também criar rotas alternativas para a pessoa poder ir de skate, bicicleta, patins, a pé, né, para o seu trabalho. Então são ações que são bem importantes, que a gente trouxe então para fazer esse debate. Por último, aqui já encerrando, eu acho que a gente acabei falando bastante. Nós temos uma discussão que hoje eu trouxe ao plenário da Câmara, que é sobre a instalação de redutores de velocidades. Nós temos uma briga entre o Ministério Público e o Executivo Municipal com essa questão da instalação. Então, o município não pode instalar a lombada porque o Ministério Público entra na Justiça e manda tirar. Então a gente agora está vendo quem é o culpado disso, porque próximo da minha casa aqui nós temos a rua Gustavo Kabitsky, e ela está gerando um transtorno enorme para quem mora e para quem usa aquele espaço ali para ir até o seu trabalho e a sua casa. Então assim, temos 2 escolas, nós temos centro de convivência, nós temos o CRAS, nós temos uma série de equipamentos públicos ao redor. E essa avenida foi feita uma revitalização. Nessa revitalização, eles tiraram todas as lombadas e agora não podem instalar mais as lombadas. Nós já tivemos 6 acidentes. E aí pergunto para o secretário, ele disse que não pode instalar porque tem essa dificuldade com o Ministério Público, porque se ele instalar a lombada de forma errada, ele pode pagar com improbidade administrativa e ter que devolver o recurso. Então nós estamos com esse impasse aqui. Parece muito simples, né, gente? Mas os redutores de velocidade, que eu não falo lombada só, porque quem deve estudar isso são os engenheiros de trânsito, que é uma das coisas que a prefeitura não tem. Então nós temos que contratar um engenheiro específico de trânsito para que ele faça o projeto e diga: nesta avenida os redutores serão instalados aqui para que não tenha mais problema e que não cause acidente, que não estrague os carros e assim por diante. Então isso é bem importante, nós não podemos descuidar. Então agora eu vou aprofundar nesse debate, vou até o Ministério Público para conversar, para ver como é que está toda essa discussão e também para ver como que a gente, enquanto legislativo, que tem essa função de pegar o problema da população e levar para fazer o diálogo com a prefeitura. Nós estamos vendo que a prefeitura também está com problema porque não pode instalar, e a gente quer entender dentro do Estatuto das Cidades, dentro do Código Brasileiro de Trânsito, com especialistas e tudo mais, com CREAS, como que a gente vai resolver esse problema, porque nós temos visto assim asfalto em todas as localidades e vai começar a afetar a vida das pessoas, sobretudo de idosos, deficientes, crianças que estão por ali circulando. E nós não podemos simplesmente lavar a mão aqui e dizer, não pode, fiz um ofício ali, beleza, não acatou, tá tranquilo. Não, nós temos que
criar estratégias para a resolução desse problema. Então, é um pouco disso que foi a sessão. Pelo que eu vi aqui, vocês hoje não perguntaram nada, assim, para que eu pudesse responder. Mas aqui vamos dar o boa noite, então, para quem eu não vi. Rosecléia, boa noite. Fábio, Bruna, Kurslop, a família de artistas aqui, todos eles são tem essa veia e o dom artístico, muito bacana, família Kurslop. Ângela, minha prima, boa noite. A Everlin, meu boa noite. A Adri, a Eliane, a Sabrina, tá, estão todos por aqui. A Fernanda Borges, Fernanda, grande abraço aí, quanto tempo que eu não a vejo. A Ana Paula também, assistente social aí, agora está aqui morando próximo da gente em Curitiba. Osni Mendes, meu boa noite, Osni. Mari Cavalli também, que presidenta da Coacol, Coletivo de Ação Cultural, também desenvolve um trabalho importantíssimo na cultura, que tem abraçado agora com muita propriedade essa questão da Lei Aldir Blanc, com sugestões importantes que a gente tem acompanhado. O Fernando, o Eurico, aqui, a Rebeca também. Meu boa noite a Rebeca, que é minha comadre, né? Mãe da Lívia, muito obrigado por estar participando. E também ao Santiago Santos, que é pré-candidato a vereador aqui em Colombo também, pessoa que está aí assumindo esse trabalho, e a gente valoriza a forma como você pensa. Nós precisamos de mais gente com essa ideia de mudar a forma como é feita a política no nosso município. A Luiana também, o meu boa noite. Então nós estamos encerrando. Digo para vocês então, amanhã nós temos uma live muito especial para discutir a questão da violência contra a mulher. Se vocês puderem acessar o nosso canal aí no Facebook e também em diversos YouTube, nós estamos em todas as redes aí, compartilhar, curtir, porque ajuda a gente a levar esse debate que é de suma importância, sobretudo nessa questão da pandemia. Então, meu boa noite, um grande abraço a todos e todas.